A graça e a paz do Senhor. Glória a Deus. Feche teus olhos para um momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença, a Tua igreja está reunida nesta noite, com um propósito, Senhor Deus, de Te adorar, de glorificar, de exaltar o Teu nome, de cantar louvores em adoração a Ti, ó Deus. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco também, Senhor, através da Tua palavra. Abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, porque tudo que façamos essa noite seja para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Antes de se sentar, diga ao seu vizinho da direita e da esquerda que ele é bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. A Bíblia nos conta muitos relatos, nos traz muitos ensinamentos sobre uma vida vitoriosa. Tem versículos que são, assim, que todos sabem de cor. Romanos fala que nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8. Filipenses capítulo 4 diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você crê nessas promessas? Me digam amém. Nós aprendemos aqui domingo de manhã, o pastor Hamilton nos trouxe uma palavra sobre as atitudes de um vencedor. Mas também a Bíblia nos traz vários relatos sobre atitudes que nos levam ao fracasso. E eu queria falar um pouco sobre isso essa noite. A Bíblia nos fala de passagens marcantes, assim como aquela daquele capitão cujo rei se apoiava na época do profeta Eliseu, que por ele não crer na palavra de Deus, por ele não crer na promessa de Deus, ele fracassou. Ele viu a abundância chegar na cidade numa época de escassez, numa época de fome, porque o exército assírio havia cercado aquela cidade e o povo estava padecendo. Mas ele não creu. E ele teve essa atitude fez ele fracassar. Ele viu a abundância chegar, mas ele morreu atropelado na beira da porta da cidade. A Bíblia nos fala também que Deus traz o seu povo de um momento de escravidão. Deus liberta o seu povo com extraordinários milagres, conduz o povo pelo deserto, e quando o povo chega na entrada da terra prometida, 12 espias foram visitar aquela terra. Trouxeram o seu fruto, comprovando que aquilo que Deus prometera era verdade, que era uma terra que manava leite e mel. Mas por eles não crerem que Deus era poderoso para cumprir a promessa, mesmo que aquela terra era uma terra fortificada, era uma terra de homens valentes, era uma terra de homens de alta estatura, considerados gigantes, descendentes dos anequins. E aqueles homens, além de não crerem, dos 12, 10 não creram, ainda conseguiram contaminar toda aquela nação de mais de 2 milhões de pessoas, que passaram por todo o processo, mas fracassaram ao entrar na terra, na divisa, para entrar, avistaram a terra, sentiram até o gosto do fruto da terra, mas não possuíram a terra, porque não acreditaram que Deus era poderoso
para vencer, dar forças a eles, para vencerem aqueles inimigos, aqueles que estavam possuindo a terra naquele momento. Duvidaram de Deus, porque se Deus fizer uma promessa, então Deus não seria capaz de cumpri-la. Nós vemos também uma atitude de um homem que era nazireu de Deus, que por entregar o seu coração às paixões carnais, por se inclinar o seu coração a uma aliança com a filisteia, chamada Dalila, Sansão fracassou. Contou o segredo de Deus para aquela mulher. Caiu no encanto do inimigo e fracassou. E eu quero, nessa noite, teria outros exemplos, mas eu quero nessa noite, rapidamente, falar da história de um homem, um profeta, que dentro dessa história que nós vamos trabalhar um pouco essa noite, nós vamos tirar atitudes que me levam a fracassar. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Eu quero que saiamos daqui, pelo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que a gente possa nos avaliarmos, fazer uma análise, porque talvez situações que nós estamos passando, situações que não estamos alcançando essas promessas, esses versículos tão maravilhosos, que nós somos não só vencedores, mas mais do que vencedores. Mas situações que se eu tomar certas situações, eu posso não alcançar essas promessas, ou essas promessas podem não me alcançar. E nós vamos ver um pouco disso na história desse profeta chamado Jonas. A gente percebe que, ao ler essa passagem, Jonas era um homem que tinha um certo relacionamento com Deus, era um homem que viveu num contexto de uma história do povo de Israel, uma história bastante conturbada, de um rei bastante ímpio, e Deus manda que ele vá a uma cidade, capital do império, capital da nação assíria, que é justamente esses homens, esse povo, inimigo do povo de Deus, que quando eu falei do capitão, que morreu à porta da entrada da cidade, porque esse exército havia cercado a cidade, e agora Deus manda que Jonas vá até a capital chamada Nínive, pregar o evangelho. Imagina, Deus manda que ele vá no meio do seu maior inimigo, do povo que o povo de Israel odiava por tudo que acontecera no passado. Esse povo assírio era um povo ímpio, era um povo cruel, era um povo maldoso, que castigava com crueldade os seus inimigos. E Deus dá essa missão para Jonas. Fala assim, você vai lá e vá pregar a minha palavra a esta cidade. Porque se este povo não se arrepender, eu vou castigá-los. E vamos ver quais foram as atitudes de Jonas. Todos acharam? Me digam amém. Livro do profeta Jonas, do capítulo 1, versículo 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio
que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou. Embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio, ou o capitão do navio, chegou-se a ele e disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que fugiam da presença do Senhor, porque eles tinham contado. Disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa história é muito contada na escola bíblica dominical, né, Rose? As criancinhas todas sabem disso. Mas nós temos lições valiosas aqui desse livro de Jonas. Que esse livro começa com a palavra do Senhor dizendo: e veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo. E esse livro termina no último versículo do capítulo 4 com uma pergunta que Deus faz para Jonas. E eu quero destacar aqui uma das primeiras coisas que vem assim, já não salta aos olhos, sobre atitudes que me levam a fracassar. A primeira delas é desobedecer. Diga comigo aí: desobedecer. Interessante que Jonas, ao desobedecer aquilo que Deus ordenara ele fazer, se vocês olharem no mapa, ele foi justamente na direção contrária. Nínive era para cá e Tarse era para lá. Quanto mais ele se aproximava de Tarse, mais ele se distanciava do propósito de Deus. Primeiro ele foi a Jope, mais ou menos 55 quilômetros de distância, e ali ele pegou o navio indo para Tarse. E quanto mais ia em direção a Tarse, mais ele se afastava. Vocês perceberam que Jonas, a tendência dele era fugir da vontade de Deus. Jonas teve a intenção de fugir da missão que ele recebera de Deus. E se você perceberam, ele disse assim, que ele estava fugindo da presença de Deus.
Como se isso fosse capaz. Como se isso fosse possível. Talvez Jonas tivesse algum conhecimento de Deus, mas ele não tinha todo o conhecimento de Deus. Certamente ele não sabia que Deus era onipresente, onipotente e onisciente, porque ele pensava talvez que se ele se afastasse daquele local, ele se afastaria da presença de Deus. Ele estava fugindo da presença de Deus. E ele fez isso com o intuito de se distanciar do propósito que Deus tinha determinado para ele. E nós temos essa facilidade de desobedecer. Sabe? É uma coisa assim que está lá do Adão. Desde que o homem caiu pelo pecado da desobediência. E você repara uma criança, a primeira palavra que ela aprende é não. Não põe a mão aí, não faça isso, não toque nisso, não, não, não. E a criança faz? Desobedece. Não põe o dedo na tomada, o que ela vai fazer? Vou botar o dedinho lá. Não pega isso do chão, o que ela vai fazer? Ela pega coisa do chão. Não, então você percebe que isso está na gente. Se a gente não se policiar, a gente vive um processo de desobediência. E todo processo de desobediência tem as suas consequências. Eu fui uma criança que apanhei demais. Minha mãe não dava mole, não. Eu não sei se aqui tem. Quantos apanharam aqui? Hoje não pode bater mais, né? Mas quantos apanharam aqui? Olha aí, ó. É outra geração. Essa geração de hoje não pode apanhar, não. Mas eu apanhei demais porque eu era terrível, eu era desobediente demais. E minha mãe não aliviava. Tinha uma vara lá que minha mãe levava literalmente a palavra de Deus. Corrige o teu filho com a vara. E a gente morava no interior, tinha a vara de goiabeira. E a gente tudo não quebrava, tinha um em cima da geladeira. Olha, quantos vergão minha perna já ficou com aquela vara de goiabeira. Mas nunca faltou a varinha em cima da geladeira. Porque eu desobedecia. E aí nós vamos crescendo. E nós sabemos que a nossa desobediência nos traz consequência. Mas nós já somos adultos. Já achamos que somos donos do nosso nariz. E aquilo que eu acho que é certo é o que eu vou fazer. Mas isso traz consequências. É interessante que a consequência de Jonas, primeiramente ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Olha, irmãos, eu não sei se você já sentiu a consequência de desobedecer a Deus. Mas ela tem. E a gente acha que Deus é só amor. Hoje tem a graça aí que o pessoal fala aí que você pode fazer tudo. Qualquer coisa que você faça, Deus nunca vai te corrigir, você nunca vai sofrer as consequências. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Deus vai te perdoar sempre. Deus te ama sempre. Nunca, jamais Ele vai deixar de te amar. Mas se você não vigiar nas suas atitudes, você vai pagar as consequências dos seus atos. E eu não vou entrar aqui na vida dos homens de Deus que sofreram essas consequências. Nós vamos falar aqui da vida de Jonas, que nós já estamos tratando o caso dele aqui. Eu só tenho uma coisa para te dizer: se Deus falou, obedeça. Olha só, eu lembro que quando meu pai nunca gostou de São Paulo. Nós somos no interior de Minas. Isso há 35 anos atrás. Nós viemos aqui no mês no mês de julho. E naquela época era o São Paulo da garoa, né? Era um tempo parecido com esse de hoje. E eu lembro que minha mãe sentiu o desejo no coração de ir numa irmã, para que Deus orasse por ela. Nunca tinha visto minha mãe na face, não sabia nem de onde minha mãe era. E Deus usa os profetas. Até hoje eu creio na palavra de Deus, eu creio nisso. E eu sei que quando minha mãe chegou naquela profeta, Deus usou aquela mulher e entregou uma mensagem para minha mãe. E falou assim: olha, eu vejo vocês, avisa para o seu marido.
eu não sei de onde você é, mas eu vejo vocês aqui no ABC. Deus tem uma obra para realizar na sua família aqui no ABC. Isso é interessante que Deus tem hora, que não, como fez com Jonas, Ele manda no endereço certo, do jeito certo, com detalhes. E foi assim. E quando minha mãe chegou feliz da vida em casa, pela palavra que Deus tinha confirmado com ela, no coração dela, tinha falado, e meu pai foi muito categórico. Meu pai disse assim, ó, eu jamais vou para São Paulo. Jamais vou para São Paulo. Irmãos, meu filho, minha mãe falava, meu filho, mas Deus está mandando, Deus tem um propósito com nós lá. Jamais, eu detesto aquele lugar, não vou para lá de jeito nenhum. E aquilo foi como se fosse um balde de água fria. Só que aí, irmãos, saiu do propósito, saiu da obediência, e por uma atitude de desobediência, nós começamos a sofrer as consequências. E as coisas começaram a apertar. Você sabe quando você já tomou garapa? Sabe quando você passa a cana uma vez? Aí sabe quando você dobra ela e passa de novo? Aí sabe quando a terceira vez que você ainda dá uma rodadinha e passa mais uma vez, assim nós estávamos ficando. Cada dia que passava, era como se a gente estivesse entrando de novo na moenda. E a coisa começou a apertar. A coisa começou a ficar difícil. O serviço foi acabando. A coisa foi minguando. E aí chegou num aperto, nós chegamos num aperto, numa fase tão difícil, que aí meu pai cedeu. E aí Deus foi tão misericordioso, quando meu pai decidiu a colocar-se na direção que Deus tinha determinado, nós recebemos um telefonema daqui, de um primo nosso, que eu nem falava com ele, e ele falou assim, olha, surgiu um trabalho aqui, para transportar, na época, na Coca-Cola, e nós viemos, e meu pai falou assim, eu vou lá ver como é que é isso aí. Irmãos, mas era tão bom, que meu pai não teve como recusar. E aí nós viemos, e aí nós voltamos para o centro da vontade de Deus. E as coisas, as portas se abriram, se escancararam, e nós colhemos do melhor que Deus tinha para nos dar. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas nós passamos pela consequência da desobediência, porque Deus mandou para cá e nós fomos para lá. Ou nós ficamos agarrados ali onde nós estávamos, desobedecer do mesmo jeito. Olha a diferença entre uma atitude de um homem que seguia o que Deus orientava e a atitude de Jonas. Abre rapidamente a sua Bíblia no Gênesis capítulo 22. Depois nós vamos voltar para cá, não desmarquem não. Gênesis 22, capítulo 1, diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Olha o endereço aí, ó. Vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Capítulo 3, vamos ler todos juntos ali, ó. Então, levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele foi aonde? Vocês conhecem a história. Entendeu a diferença? De quando Abraão só colheu vitórias. Todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus tinha prometido. Abraão, nunca você vai ver Abraão passando por uma situação difícil, de luta, dificuldade, pagando por atitudes erradas que ele fez. Porque Deus se agradava da obediência de Abraão. E eu quero dizer para você que, conforme o testemunho que eu falei do meu pai, da nossa família, as pessoas, pela sua atitude, além de você colher as consequências, quem está ao seu redor também colhe, pela sua desobediência.
Nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que aqueles homens que estavam junto com Jonas no barco, estavam sofrendo junto com ele. A Bíblia diz que tiveram grandes prejuízos, porque eles jogaram toda a carga do navio fora. Começa a analisar aí como é que está a sua vida. Começa a analisar, e às vezes as coisas não acontecem, as promessas não te alcançam, porque às vezes você está em desobediência. E a gente tem tanta coisa que nos pode levar a desobedecer a Deus. E é interessante também aqui, o que Jonas fez, ele fez tão ao contrário, que Deus falou para ele assim, ó, levanta-te e vai para Nínive. Olha só, no versículo 3, a Bíblia diz que ele desceu e foi para Jope. Ao invés de ele levantar-se e ir para um lugar, ele foi tão ao contrário que ele desceu e foi para Jope. Além de ele estar na direção errada, ele está na posição errada. E além dele descer para Jope, nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele desceu para o porão do navio. E além de descer por um navio, depois vai dizer que ele desceu nas profundezas do mar. Só para baixo. E quando nós estamos na obediência do Senhor, é só para cima. E assim foi. E eu quero dizer para você, que no caminhar com Deus, não importa somente o quanto o conhecemos, mas também o quanto o obedecemos. Depois, um outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que faz com que atitudes que podem me levar a fracassar, é eu parar de orar. Sabe, Jonas, entenda bem, Jonas ouviu a voz de Deus, sabia que estava longe do propósito de Deus, e você não vai ver em momento algum Jonas orando. Jonas, a tempestade estava assolando, o navio estava para ser despedaçado, e Jonas foi dormir, ao ponto do capitão do navio dizer assim, rapaz, nós estamos morrendo, e você está aí dormindo, vai orar ao teu Deus. O capitão do navio, que nem cria em Deus, que estava adorando aos deuses dele, sei lá quem é que ele estava clamando lá, que a Bíblia não relata, mas você pode reparar que é um Deus com letra minúscula, vai dizer para Jonas, você está aí dormindo, rapaz, vai orar. Quantas das vezes, irmãos, a coisa está apertada, a coisa está difícil, nós estamos sendo açoitados, nós estamos sendo apanhando, e a gente não está orando. Olha, nós estamos aqui no número bom, mas se você pegar aqui um domingo de manhã com essa igreja lotada e perguntar assim, quem está passando por uma tempestade aí? Você vai ver que centenas e centenas de pessoas vão levantar a mão. Mas você vai ver num vigília de oração, vem num culto de oração, pouca gente vem. Nós temos vigília de oração sexta-feira, pouca gente vem. Nós temos a última sexta-feira, a vigília de oração lá no templo, na nossa nova sede. Você vai ficar abismado se chegar aqui de manhã, no domingo com a igreja cheia e perguntar assim, quantos ainda não foram lá no nosso novo templo? Várias e várias pessoas. Significa que nunca foram numa vigília de oração. Irmãos, você quer ver as coisas não melhorarem? É não orar. Orar, um coração quebrantado. Depois de tudo isso que aconteceu com Jonas, você sabe quando que ele foi orar? Ele foi orar no capítulo 2, do versículo 1. Diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. De onde ele orou? Vamos ler tudo juntos ali. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Não espere o problema te engolir para você começar a clamar. Tem uma tradução que diz assim, que ele orou das profundezas do inferno. Não espere passar pelo pior momento da sua vida para começar a clamar. Não espere chegar na situação que você já fala assim, bom, aqui é só morte, para começar a buscar a Deus.
Deus está pronto para nos ouvir, Deus está pronto para nos atender, Deus está pronto para nos perdoar, Deus está pronto para nos trazer novamente para o centro da vontade de Deus. Ele estava ali sofrendo, recebendo as consequências do seu ato de desobediência. Mas lá do fundo do mar, lá das profundezas, ele clamou ao Senhor. Talvez você só tenha pedido oração. Como diz o pastor Dilson outro dia, você talvez seja um crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Mas Deus quer ouvir a sua voz. Não tem nada errado de pedir oração. Pelo contrário, você deve fazê-lo. Isso é bíblico. Mas o relacionamento com você, com Deus, olha, irmãos, nós já passamos por tantos momentos difíceis. Já passei por tantas situações complicadas. Mas quando pior ficava, mais nós orávamos. Mas não esperávamos chegar pior, não. Sabe, a coisa começar a apertar, vamos orar. A coisa está boa, vamos orar. Irmão, o crente tem que viver uma vida de oração. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Mas de que forma eu falo com Deus? Em oração. Se você fica aqui só ouvindo Deus falar, parece um monólogo. Deus quer te relacionar com você. Deus quer que você esteja no centro da vontade dEle. Deus quer que você cumpra os propósitos dEle. Deus quer te direcionar para uma vida abundante. Deus quer te direcionar para uma vida de relacionamento cada vez maior com Ele. Deus quer que você cumpra o ID dEle e pregue o evangelho dEle. Deus tem propósitos na sua vida. E se você pensa que igreja é um restaurante, que você só entra, senta, se alimenta, um ou outro, ou às vezes ou outra, contribui, pagando, como se fosse pagando, e vai embora como se fosse um restaurante, não é. Isso aqui é uma família, a família de Deus. E na família, nós nos relacionamos com o Pai. E Ele quer se relacionar conosco. Ele tanto quer se relacionar com você, que Ele desceu do céu. Você entrou num corpo totalmente como o meu e o seu, que sentia fome, que sentia sede, que sentia sono, que se cansava, mas Ele fez isso só para nos relacionarmos com você. E digo mais, Ele quer tanto isso, que Ele quer passar a eternidade com você. Então Ele quer que você fale com Ele, busque a Ele. Quando, pastor? Em todo o tempo. Busque ao Senhor, não deixe para clamar a Deus somente na hora do desespero. E para finalizar, Jonas colocou seus objetivos acima dos propósitos de Deus. Irmão, isso é um perigo. Quer fracassar? Coloque os seus propósitos, os seus objetivos, as suas metas acima dos propósitos de Deus. Você sabe o que o Jonas queria? O Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Esse era o plano dele. Que quando o peixe chegou e vomitou Jonas na praia, ele foi cumprir o que Deus mandou. Levantou-se. A palavra de Deus veio a segunda vez. Deus teve que falar com ele de novo. Olha, levanta, vai aonde eu te falei para você ir, prega ali para os ninivitas, que se eles não se arrependerem, em 40 dias eu vou destruir essa cidade. Mas aí ele foi. E pregou. E quando ele saiu da cidade, ele subiu no alto do monte. E ficou esperando a cidade ser destruída, ver o que ia acontecer. Só que a reação daquele povo foi ao contrário do que ele esperava. Na verdade, não foi ao contrário do que ele esperava. Ele sabia que ia acontecer isso, mas ele queria que não acontecesse. Aquele povo se arrependeu. Aquele povo se arrependeu tanto que até o rei proclamou um jejum que nem os animais comessem. O rei se vestiu de pano de saco, se despiu das suas vestes reais, e a cidade inteira se arrependeu. O rei falou assim: vamos clamar ao Senhor.
porque talvez Ele possa se compadecer de nós e não faça que essa cidade seja destruída. E aquela cidade tinha 120.000 habitantes. E quando Jonas viu que Deus falou para ele que o povo se arrependeu, que o povo se voltou para Deus, que o povo se converteu dos seus maus caminhos, que o povo se abandonou e entendeu que aquela vida que eles estavam levando, iam levar eles à perdição, Deus não fez o mal, Deus não trouxe a destruição para aquele povo, mesmo que aquele povo, pelo aquele povo já havia feito pela nação de Israel, que aquele povo já havia feito para as outras nações, entre eles mesmos, não importava mais para Deus, porque o povo se arrependeu. Mas Jonas orou ao Senhor indignado. Está vendo, Deus? É por isso que eu não queria ir para lá. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor é um Deus longânimo. E eu sabia que se esses miseráveis se arrependessem, o Senhor ia perdoá-los e ia destruir a cidade. E eu queria que essa cidade fosse consumida. E Deus fala para ele assim, rapaz. E ele falou assim, quer saber mais, Deus? Eu quero morrer por causa disso. Pediu a morte para Deus. E Deus fala assim, rapaz, é razoável isso que você está falando? E a Bíblia diz que ele torna a dormir. Jonas faz uma barraca, indignado, e dorme. Triste, revoltado, porque o propósito dele não havia sido cumprido. Porque os planos dele, os objetivos dele, que a cidade fosse destruída e acabasse de vez com aquele povo, não tinha acontecido. Foi por isso que ele fugiu. Depois você lê o capítulo 3, capítulo 4. É só 4 capítulos, essa história de Jonas é muito interessante. E aí, a Bíblia nos fala que ele dorme, nasce, faz uma cabana, nasce uma aboboreira, da noite para o dia, e cobre ele, faz uma sombra gostosa, e ele fica todo feliz. E no dia seguinte, Deus manda uma praguinha lá e a aboboreira seca. E aí ele fica bravo de novo. Mas não é possível. Tadinho da aboboreira. E agora aqui, esse sol queimando a minha cabeça. E pede para o Senhor, eu quero morrer. A Bíblia diz que em toda a sua alma ele desejou a morte. E Deus fala de novo para ele, é razoável isso que você me pede? É razoável toda essa bronca sua? O que vale mais? Essa aboboreira, você não teve esforço nenhum, nem para plantar ela. E ela cresceu, do jeito que ela cresceu, ela se foi. E você está aí todo pesaroso, por causa de uma aboboreira que estava dando a sombra ontem e hoje não está mais. E eu não teria que me compadecer por este povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda. E que se arrependeu e se converteu dos seus caminhos ruins. Mas o objetivo era maior do que o propósito para Jonas. E às vezes, facilmente, a gente pode cair nos objetivos nossos e abandonar os propósitos de Deus. Já vi muito crente deixar o ministério porque tinha o objetivo de comprar uma casa na praia. E a partir do momento que ele compra aquela casa na praia, eu tenho que ir lá, né? E quando que ele vai na praia? No domingo. Todo feriado está lá. Deus tinha um propósito, eu não posso mais servir a casa do Senhor, porque eu alcancei o meu objetivo de comprar um sítio. Não consigo mais servir a Deus nesse ministério. Eu preciso ir lá ver como é que está o caseiro. Eu preciso ir lá porque os matos estão crescendo lá, eu preciso carpir o cantinho lá. Eu preciso ver os porquinhos, as galinhas. Eu não posso mais. Irmão, você pode vir aqui ajudar, eu não posso mais.
Mas você servia, você louvava, você tocava, você cantava, você orava, você pregava, você ajudava nos ministérios. Pois é, mas eu não posso mais. Porque eu alcancei um objetivo e deixei o propósito de Deus que tinha para a minha vida. É uma atitude que facilmente vai te levar ao fracasso. A palavra dessa noite é uma palavra de reflexão. Para que você tome certas atitudes. O irmão desejava tanto um carro. Carro novo, carro bom, carro caro. Nada errado em ter, irmãos. Não tem nada errado em ter. Mas você deixar de dar aula numa escola bíblica dominical, porque é domingo de manhã, é o dia que você tem para lavar o carro. Entendeu, irmãos? É o seu objetivo. Alcancei o meu objetivo, mas abandonei o propósito de Deus. Que Deus nos ajude, para que nós possamos estar muito bem alinhados com os planos de Deus para a nossa vida. Que os nossos ouvidos possam estar bem atentos ao que Deus tem para a nossa vida, ao chamado, o envio, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu lembro uma vez, parecido com essa situação de Jonas, num culto de quarta-feira como esse, teve um irmão, um advogado, que veio aqui na frente e foi justamente pedir oração para mim. E ele estava muito inconformado. E ele dizia assim: pastor, ora por mim, porque eu perdi a salvação. Eu falei, como assim, irmão? Pastor, ontem eu fiquei muito bravo com Deus, porque eu tinha um objetivo, e eu dei duro por esse objetivo, e eu tinha certeza que eu ia ganhar essa causa, mas eu perdi, e eu fiquei tão bravo com Deus, que eu xinguei a Deus, eu falei mal de Deus, eu falei muita besteira para Deus, pastor, e eu acho que perdi a salvação. Eu falei assim, você está arrependido? Ele falou assim, eu estou muito arrependido. Eu falei, sabe por que você não perdeu a sua salvação? Porque se você tivesse perdido, você não tinha arrependido. O Espírito Santo de Deus é que nos traz essa necessidade de pedir perdão, porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E se você está aqui agora, é porque Deus está te dando uma nova chance. Orei por ele e ele saiu daqui feliz da vida. Mas aí a pergunta é, que Deus está falando assim, é razoável toda essa indignação? Então, meu irmão, eu queria convidar você a se colocar em pé, para um momento de oração. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente para esse momento, porque essa palavra é uma palavra que você com você mesmo, examine-se, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, examine-se você a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Tem situações que nós devemos pensar como tem andado a nossa atitude. Certamente, se alguma situação que eu te trouxe aqui essa noite está trazendo você consequências, talvez você tenha tomado atitudes como essa. Você está fugindo do propósito de Deus. Você está colocando os seus objetivos acima de Deus, dos propósitos de Deus. E você, às vezes, tem deixado de orar e clamar ao Senhor. Sabe, Jonas, não importa a situação que ele estava. Olha, não existe ninguém numa situação pior do que essa. Está dentro das entranhas de um peixe, já ao terceiro dia, nas profundezas do mar. Eu imagino o que era dentro daquele lugar. Eu tento imaginar. Mas dali, ele clamou a Deus.
E Deus o respondeu. E Deus o ouviu. E o que Deus quer não é castigar. Deus não falou para ele, está vendo? Agora aguenta. Bem feito. Não. Aqueles ninivitas mereciam a condenação pelas atitudes deles. Mas eles clamaram a Deus. Se arrependeram das suas atitudes. E o Senhor os perdoou. E Deus fez a mesma coisa com Jonas, mesmo depois de tudo que ele fez. Feche seus olhos para um momento de oração. Pense aí com você. Pense um pouquinho aí no que você está passando. Não estou dizendo que tudo que às vezes de situações difíceis na nossa vida são por essas atitudes. Mas talvez seja. Às vezes nós temos, Deus nos prova, às vezes Deus quer mostrar a sua graça, a sua grandeza, para que o nome dele seja exaltado através de situações difíceis que nós passamos, e nós vamos lá na frente engrandecer o nome dele, exaltar o nome dele, porque só ele é Deus, dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor podia fazer isso por mim. Mas a Bíblia também nos mostra que atitudes que nós tomamos também nos levam a situações de fracasso. Oremos. Levante a sua voz, clame ao Senhor. Peça a Ele. O profeta Jonas, ele clamou a Deus. Deus nos ouve quando nós oramos baixo, sim. Mas Deus também nos fala, clama a mim e responder-te-ei. Às vezes a situação é tão difícil que é necessário um clamor. Senhor, me tira daqui. Revela-te, Senhor. Revela-te a mim, porque às vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo. Às vezes nós estamos passando por situações que nós não entendemos por que nós estamos passando. Às vezes nós saímos do propósito, mas nós não reconhecemos que saímos. Às vezes nós estamos no sentido oposto, porque nós não reconhecemos, não entendemos. Se existe uma coisa que nós fazemos com muita facilidade, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas Deus vai nos revelar e vai nos mostrar o real propósito. Porque o que Ele quer é tirar você dessa situação. Soberano Deus, Pai, aqui estamos reunidos, Senhor Deus, debaixo da Tua palavra, Senhor. Oh Deus, essa mensagem, Senhor Deus, é uma mensagem de reflexão, para que nós possamos fazer uma autoanálise, Pai. Porque, Senhor Deus, os Teus propósitos, eles não podem se frustrar. Os Teus planos, Senhor Deus, eles não se frustram com a nossa vida. O Senhor tem propósito para nós, Pai. Oh Deus, ensina-nos a estarmos no local mais seguro que o crente pode estar, no centro da Tua vontade. Nos orienta, Espírito de Deus, nos conduza. Certamente que o Senhor tem falado a corações aqui nesta noite, de propósito para a vida da Tua igreja, que muitos estão acomodados, muitos estão aqui somente para ouvir, mas não entregam o propósito que o Senhor tem feito para a vida de cada um. Temos no nosso meio homens e mulheres de Deus, instrumentos poderosos para serem usados na Tua mão, mas tem se acovardado, tem fugido do Teu propósito, tem entrado em zonas de conforto. Eu vou só me alimentar, eu vou só para ouvir. Não é este o propósito do Senhor para a Tua igreja. O Senhor tem planos para o Teu povo. O Senhor tem ministérios aqui, distribuído para a Tua igreja, que muitas das vezes as pessoas estão acomodadas, fazendo planos e planos pessoais, ignorando o Teu chamado, ignorando o Teu propósito, ignorando o dom, o talento que o Senhor colocou nas mãos de homens e mulheres aqui, e não tem colocado isso em prol do Teu reino. Senhor, Espírito Santo de Deus, que essa igreja esteja completamente engajada neste propósito, que é o Teu reino, a expansão do Teu reino.
A tua palavra nos diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo comprado, adquirido com alto preço, mas com uma finalidade, com um propósito: anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, desperta os corações aqui essa noite, Pai. Que o teu propósito esteja acima do nosso, e que cada um de nós, Senhor Deus, tenha uma vida comprometida em oração, para que essas atitudes jamais façam parte da nossa história. Nós queremos viver atitudes de vencedores, nós queremos viver atitudes de vitoriosos, nós queremos dizer em alto e bom tom: somos mais do que vencedores, em prol do teu reino, por amor a Cristo, por aquele que nos amou. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, crendo no agir do Teu Espírito na nossa vida. Amém. Diga comigo assim, meu irmão: eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Diga o fraco: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. Não guarde, não enterre o talento que Deus colocou nas tuas mãos, o ministério que Deus colocou na sua mão. Ponha ele em prol do reino, e todas as coisas te serão acrescentadas. Amém? Aplauda ao Senhor, meu irmão.